Oi, gente! Bom, nesse vídeo eu vou ler um conto do Ilho Gomes, também um contista brasileiro. Ele é mineiro de Mariana, nasceu em 1944, morreu em 2011. O conto dele que eu vou ler chama O Ovo com Solenidade, também um conto bem curtinho, só de 2 páginas. E também está no livro Os Melhores Contos Fantásticos, que é uma coletânea organizada pelo Flávio Moreira da Costa. Bom, então a gente está vendo contos de terror, então a gente... eu não tenho aqui, por exemplo, né, não dá para ler Frankenstein, que é um livro inteiro para vocês. Então eu estou pegando alguns contos que tem alguns traços de terror, apesar de vocês, né, acostumados aí com atividade paranormal, etc., provavelmente não vão achar mega terror, tá? Então vamos lá. Recomendo primeiro que vocês leiam o texto lá no Classroom e depois escutem para a gente fazer mais comentado, tá? Então vamos. O ovo com solenidade. O cego estava quebrando o ovo para fazer omelete quando o porco entrou na cozinha. Sentiu-o aos seus pés em silêncio, cheirava os seus pés. O cego estava de sandálias e a saliva do porco era uma coisa quente e líquida, molhando seu calcanhar direito. Os músculos do cego se retesaram. Sua mulher e sua filha haviam saído. Elas sabiam do grande medo que ele tinha de porcos e por isso os trancavam no chiqueiro. O cego percebeu, dentro da névoa do seu medo, que eles haviam arrebentado as tábuas podres do chiqueiro e saído. A mulher já o havia divertido. As tábuas do chiqueiro estão podres, precisamos trocá-las. Eram 3 porcos gordos e espremidos no chiqueiro, cujas tábuas iam apodrecendo debaixo das chuvas e dos carunchos. Viviam alucinados pelo calor, engordando e envelhecendo com as moscas que lhe trepavam nos lombos. O cego estava sempre adiando a data de matá-los, esperava uma visita importante qualquer. Já não sabia há quanto tempo eles estavam em sua casa, só sabia de sua aversão por eles e de uma iminente visita importante, quando então os mataria. Havia deixado a casca do ovo cair no chão e o porco agora a comia. Pelo menos enquanto ele come não se lembra de mim, pensou. Os velhos e agudos dentes do porco trituravam a casca, e o cego pensou então que aqueles dentes, apesar de velhos, rasgariam a carne de suas pernas como se elas fossem manteiga. Tinha tanto medo do porco morder as suas pernas que elas não obedeciam ao seu intenso desejo de correr e permaneciam fincadas no chão, expostas aos agudos dentes velhos do porco, que agora, pelo silêncio, o cego sabia ter terminado de comer a casca do ovo e começava a cheirar o ar com seu largo, sujo e enrugado focinho de porco velho. As tábuas da escada que dava do quintal para a cozinha rangeram. Estão subindo os outros, pensou o cego. E o seu terror nesse momento foi tão intenso que ele sentiu no escuro poço de sua vertigem as pernas bambearem. Não posso cair, murmurou. Não posso cair. Como um soco em sua memória, o aviso da mulher. Só chegaremos à noite. Haviam saído, ela e a filha, para visitar uma parenta doente e o cego se rendeu, subitamente, à dolorosa realidade. Ter de permanecer durante longo tempo como um monumento lívido e frágil em meio aos porcos. Eles agora rodeavam as suas pernas, grunhindo. Misturado aos seus roncos que ecoavam na cozinha como a nota mais grave de um instrumento de sopro, o cheiro enjoativo do ovo sobre o prato. O cego lembrou-se, com uma ponta de desespero, da omelete que nunca comeria, e então fez o gesto que talvez o salvasse da fome e do ódio dos seus porcos. Com as mãos trêmulas, derramou o ovo no chão. Foi um gesto mecânico e tateante, mas que inaugurou nele uma certa paz. Os porcos lambiam o ovo no chão e isso era trégua. Enquanto eles se alimentavam, não lembrariam de suas pernas. Sua mulher tinha o costume de deixar os mantimentos sobre a pia, na frente da qual se encontrava, e ele tentava agora localizá-los. Sabia que a menina havia feito a feira naquela manhã, e enquanto entregava os mantimentos à mãe, ia nomeando-os. Estava tudo na sua frente, além do vácuo negro dos seus olhos. Precisava detectar os mantimentos e, com eles, saciar a dura fome dos porcos. Apalpando a superfície úmida da pia,
seus dedos tocaram num objeto morno. Era um objeto morno e redondo, com uma haste encimando-o. Abóbora, pensou, e puxou-a pela haste. O ruído seco da abóbora caindo no chão foi o ruído de uma abóbora que se partia e se ofertava, amarela e luminosa, à avidez dos porcos. O ruído que se seguiu ao da abóbora se partindo foi o ruído dos porcos mastigando. Mastigavam com pressa e grunhiam. Havia satisfação nos seus grunhidos. O cego, então, com uma escura dificuldade, foi localizando e atirando ao chão o arroz, os quiabos, a couve, até que, não encontrando nada mais para atirar, escutou a bolha da saliva arrebentando. Pelo denso silêncio que subia do chão, ele entendeu que a bolha de saliva fora o final do festim. Entendeu também, com a profunda e mágica percepção dos cegos, que os porcos ainda não estavam saciados e que o rodeavam, pensativos, os olhos fixos em suas pernas. Então, esse aqui ele tem um pouquinho, né, mais dessa eu sei que vocês vão falar, ai, não tem final. Então, vamos lá. O que é esse conto? Ele é fantástico, ele é maravilhoso, ele é real? Lembra que deixar um conto aberto, né, no final, não é suficiente para eu falar que ele é fantástico. Então, porque aqui eu tenho, né, e aí, o que acontece? O que os porcos fazem? O que o cego faz? Mas isso é suficiente para essa história ser fantástica? Ela é realista? Ela é maravilhosa? Não se deixe enganar, viu, gente, pelo título do livro, porque o título do livro é só o título da coletânea. Bom, aí aqui eu queria que vocês pensassem um pouquinho, porque nesse tem um elemento bem interessante, né? O nosso personagem principal aqui é cego, então eu queria que vocês pensassem, será que essa história, ela seria igual, seria contada igual, ela teria esse mesmo sabor, né, da gente ficar esperando o que acontece, se essa personagem não fosse cega? Será que é igual? Ou será que o fato da personagem ser cega é importante para essa história? Fica aí, então, essa dúvida. E lembrando que agora você precisa escrever um parágrafo, se escolheu esse conto, justificando se o conto é maravilhoso, fantástico ou realista. Tudo bem? Então é isso. Se você quiser, claro, assista aí as outras leituras, tal, para você escolher o conto que você vai fazer o seu parágrafo, ok? Até daqui a pouco.